Salve, salve, senhoras e senhores, professor Christian Gonçalves aqui do PPG, e agora estarei aí nas próximas 2, 3 horas, talvez, com vocês, para falar um pouquinho da legislação para o processo seletivo dos soldados, bombeiros temporários aqui do Rio Grande do Sul. Então, nosso curso de reta final, um curso que não tem a intenção de te explicar nada desde o zero, a gente acredita que tu já tenha uma determinada carga de estudos e chega aqui só para parar as arestas, ou seja, só para pegar um bisuzinho a mais ali, só para, enfim, conseguir um ponto a mais, além daquilo que tu já estudou na tua caminhada para esse processo seletivo aí. Então, quem ainda não me segue no Instagram, @prof.christiandegoncalves, pode entrar em contato comigo lá, tanto para mandar um feedback positivo ou até mesmo negativo, fica à vontade, assim como para tirar dúvidas com relação à aula aqui, ou também, né, dúvidas relacionadas aos concursos da segurança pública aqui no Rio Grande do Sul. Então, sem muita enrolação, pessoal, aqui está o nosso conteúdo programático. O que nós iremos trabalhar nessas próximas 2, 3 horas? Nós vamos falar um pouco da Constituição Federal, Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, Lei Maria da Penha, Estatuto Nacional da Igualdade Racial, o Ctrl-C, Ctrl-V, a cópia praticamente que é o Estatuto Estadual da Igualdade Racial, obviamente com alguns acréscimos, Lei de Tortura, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei de Abuso de Autoridade, e aí a gente vem com a legislação institucional do CBMRS, que é a Lei 10.990, 92, e uma legislação que vocês gostarão de estudar agora, ou gostam de estudar agora, mas provavelmente quando vocês fizerem parte do CBM, ou até mesmo aqueles que fizerem parte da BMRS, não gostarão de ter contato durante a carreira. Por quê? Porque geralmente traz uma punição, geralmente traz uma sanção, algumas cagadinhas ali que vocês podem praticar e acabarem sendo punidos pelo RDBM. Então, para que isso não aconteça, é bacana que vocês já saibam desde agora as disposições do regulamento disciplinar da Brigada Militar, que também é utilizado para o Corpo de Bombeiros. Então, bora lá, pessoal, sem muita enrolação. Aqui, ó, primeiro tópico, Constituição Federal. Christian, o que nós iremos estudar na Constituição Federal? Todos os incisos, todos os artigos previstos? Óbvio que não. Tem gente que estuda isso aí em 2, 3 anos de faculdade de Direito. Não seria aqui, em meia hora, que nós iríamos ver toda a Constituição Federal. Então, eu fiz algumas apostas aqui, selecionei alguns tópicos que eu acredito que, se for cobrada a Constituição Federal, vai ser em cima desses tópicos. Mas isso não isenta vocês de fazerem uma leitura complementar da Constituição Federal, fazerem uma série de questões que a gente vai deixar nas missões diárias posteriormente aqui. Então, tudo isso aí vocês têm que fazer também. Mas alguns pontos eu acredito fielmente aí que podem ser cobrados. E eu já coloquei aqui. Primeiro deles, princípios fundamentais que estão do artigo 1º até o artigo 4º. Christian, quais são eles? Tá? A gente vai ver agora. Christian, se cair uma questão de princípios fundamentais, vai cair doutrina? Vai cair jurisprudência? Provavelmente não. Acredito que, de fato, se cair isso aqui, vai ser o que está escrito, o que está expresso, ou seja, a letra fria da nossa Constituição Federal. E aí, vamos lá. Por exemplo, artigo 1º, a República Federativa do Brasil, vou só fazer uma leitura e depois eu volto aqui explicando. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e municípios, e também do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. Então, se tu estivesse fazendo concurso aí da Polícia Civil, concurso bombeiro ou brigadiano de carreira, eu teria que te explicar, né, o que significa forma de Estado, federação, o que significa um regime de governo democrático, mas aqui não, tá, pessoal? Aqui, praticamente, a gente vai trabalhar em cima do que está escrito expressamente aqui. E aí a gente vai acreditar que cairão o quê? Os fundamentos. Quais são os fundamentos? Pessoal, isso aqui vocês têm que decorar, tá? Isso aqui vocês têm que decorar. É o mínimo que um concurseiro que já passou pela Constituição Federal tem que saber. Socidivaplu. Christian, quais são esses? O que é isso aí, socidivaplu? É um mnemônico para vocês saberem diferenciar os fundamentos. Vamos lá. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Estes são os fundamentos. Depois, se caiu o artigo 2º, caput, né? Não tem parágrafo, enfim, não tem a linha aí. O que a gente vai ter que, não tem inciso também, o que a gente vai ter que saber? Quais são os poderes? E um detalhezinho ali que eu já explico para vocês. Então, são poderes da União independentes. Primeira coisa que a banca pode fazer é tirar o prefixo in e deixar dependentes. Então, tu iria errar simplesmente porque tu não leu, tá? Não leu ali a alternativa, bom, aí tu pode errar. Mas tu lê, tem que lembrar, tem o prefixo in aqui, é independente e são harmônicos também. Entre si, quais são eles? O lege, legislativo, executivo, judiciário. Legislativo, executivo, judiciário. A banca pode colocar qualquer coisa, administrativo, diplomático, qualquer coisa nesse sentido. Então, poderes, lege, tripartição dos poderes. Muito difícil de cair função típica e atípica para vocês, tá, pessoal? Muito difícil. Então, eu vou ficar só no âmbito aqui do que está escrito mesmo. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Aí varia de professor para professor. Alguns explicam, alguns ensinam com garra, erra pouco. Eu explico seco. Co, ga, er,
Pro, o que significa COGAERP? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar duas coisas, a pobreza e a marginalização, e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem de todos sem distinção de ricos. O que é ricos? Raça, idade, cor, origem, sexo. Christian, como é que tu sabe tudo isso aí de cor? Cara, acho que desde a primeira vez que eu vi isso aqui lá para o meu concurso da Brigada Militar, eu acho que eu já vi mais de 700, 800 vezes essas disposições aqui. Então, cara, não tem como decorar, tá? Então fiquem tranquilos. Ah, mas eu não decorei tão bem assim, cara, vai decorar. Só que tem que escrever. Em algum momento eu escrevi isso aqui milhões de vezes, até decorar, tá? Tanto é que eu sei até hoje. Beleza? Fechamos os objetivos. Já já eu volto aqui como que pode cair questão daqui. Vamos lá. E o artigo 4º ele fala dos princípios que regem as relações internacionais perante outros países, perante outras nações, tá? Com o Brasil. Vamos lá, pessoal. Quais são os princípios que regem o Brasil perante as suas relações internacionais? Aqui é um pouquinho mais difícil. Aqui varia de pessoa para pessoa. Eu decorei algo que o professor André Vieira me explicou lá em 2017 e diz o seguinte, ó, ainda não comprei recos. Recos é tipo um zíper, tá? Ainda não comprei recos. Quais são esses princípios? Autodeterminação dos povos, independência nacional, defesa da paz, não intervenção, concessão de asilo político, prevalência dos direitos humanos. Esse aqui eu nunca sei, é igualdade entre os estados, acho que é igualdade entre os estados, mas vocês verifiquem aí. Repúdio ao racismo e ao terrorismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e solução pacífica dos conflitos. E também diz que a República Federativa do Brasil, né, buscará a integração PESC, política, econômica, social e cultural, com as demais nações para formar, né, a comunidade latino-americana de nações. E aí a gente lembra lá do cantor latino. Então, ainda não comprei recos e integração PESC, política, econômica, social e cultural. Christian, se isso aqui cair, faz uma questão, formula uma questão na tua cabeça aí. Pessoal, vamos lá, né? O que o avaliador ele pode solicitar? Constitui, isso é o enunciado da questão, constitui objetivos da República Federativa do Brasil, ponto. Exceto, bem grande assim, em caixa alta, exceto. E aí vai colocar, construir uma sociedade livre, justa e solidária, ou seja, aqui, garantir o desenvolvimento nacional, aqui, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, aqui, promover o bem de todos sem extinção de ricos, ok? E letra E, sociedivaplo. E aí, cara, se tu não sabe quais são objetivos, quais são fundamentos, tu vai sentar na graxa, tu vai errar essa alternativa, tu vai errar essa questão, vai perder esse ponto, que é um ponto dado. Vamos lá, né? Então saibam quais são fundamentos, quais são objetivos e quais são os princípios que regem as relações internacionais. Não podem diferenciar essas três listinhas, não podem confundir essas três listinhas aí. E aí depois a gente entra no artigo 5º. Christian, tem como ver todos os incisos do artigo 5º? Cara, não tem nem como ver o caput, praticamente ali, que é o VILPS, né? Vida, igualdade, liberdade, propriedade, segurança, né? Cara, não tem como ver muita coisa aqui dentro de meia hora. Mas eu fiz o quê? Eu fiz uma listinha para vocês que traz alguns incisos que geralmente caem nos concursos de segurança pública. E quando cai em concurso com o nível de vocês, processo seletivo de nível médio, geralmente trocam essas palavrinhas que eu coloquei em vermelho. Então, por exemplo, aqui, ó, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Depois aqui, ó, salvo. Depois, que mais? Salvo. Salvo. Desde que independente. Aqui, ó, vedada de caráter parlamentar, quando fala da liberdade de associação. Aqui, da lei penal não retroagir, né? É possível não retroagir? Aliás, é possível retroagir? Sim, para beneficiar o réu. Então, salvo para beneficiar o réu. O que mais? Aqui, ó, salvo o naturalizado quanto à possibilidade de extradição. Então, cara, tem o último aqui ó, também, ó, salvo. Essa lista de incisos eu não vou explicar aqui para vocês. Eu quero que vocês façam o quê? Eu vou sumir da tela, vocês vão dar um pause e vão ler 2 vezes isso aqui. E rabiscando, enfim, destacando essas palavras que estão em vermelho. Já estão destacadas, mas destaca mais uma vez, para que vocês gravem, para que na leitura rápida na hora da prova lá, daqui a pouco tu tá te achando bam, e faz uma leitura rápida, acaba errando a questão. Por coisa trouxa. Então te liga nessas palavrinhas. Por exemplo, sendo vedado o anonimato, a banca vai dizer sendo permitido o anonimato. Se tu leu tão rápido achando que aquilo era muito fácil, tu pode acabar perdendo. Certo? Vamos lá. Fechou, pessoal? Depois a gente vem para esse tópico aqui. Aqui eu preciso explicar, fazer uma tabelinha com vocês. Não é tão simples assim, uma leitura que precisa de um pouco de interpretação. Quando a Constituição Federal, artigo 5º, tá, que são os direitos e deveres individuais e coletivos, os principais incisos que falam sobre isso aqui, falarem sobre crimes. Aí tu tem que fazer essa tabelinha aqui, ó. Uma tabelinha
com três linhas, e as duas de baixo serão divididas no meio. E aí eu vou trazer o seguinte para vocês. Aqui nós teremos crimes inafiançáveis. Aqui neste quadradinho aqui nós teremos os crimes insuscetíveis de anistia ou graça. E aqui neste outro quadradinho, aqui ó, nós teremos os crimes imprescritíveis ou prescritíveis. Aqui, sento aqui no ti, tá? O que é um crime imprescritível? Aquele crime que, independentemente de quantos anos atrás tu cometeu ele, se ele for descoberto, tu ainda pode ser punido pelo Estado, certo? Então, inafiançáveis, insuscetíveis de anistia e graça e imprescritíveis. Quem já é meu aluno há mais tempo, sabe que eu tenho três cachorros. Cada um desses cachorros se chama Tchê. Tchê 1, Tchê 2 e Tchê 3. Então, quantos Tchês eu tenho? Eu tenho 3 Tchê. Cada um dos meus cachorros se chama Tchê. Eu gosto de todos. Foda-se, vou chamar qualquer cachorro de Tchê. Então eu tenho 3 cachorros na minha casa, 3 Tchê. Quando chega uma visita indesejada, eu digo o seguinte: Tchê, agarra. Só que quando eu falo Tchê, nenhum deles sabe qual é. Então se eu falo Tchê, agarra, todo mundo entende. Porque todos eles são Tchê. E aí, todos eles agarram. 3 Tchê agarra. 3 Tchê agarra. Bom, vamos lá agora. Quais são os crimes? Deixa eu trocar a cor da caneta. Quais são os crimes, segundo o artigo 5º da Constituição Federal, insuscetível de anistia e graça? 3T. O que significa 3T? Tráfico, tortura, terrorismo. Por isso, 3T. Tráfico, tortura e terrorismo. O que significa CHE? Crimes hediondos. Então, insuscetível de anistia e graça, tráfico, tortura e terrorismo, crimes hediondos. Quais são os crimes imprescritíveis? Aqueles que não prescrevem, aqueles que, independentemente de quando eu cometi, eu ainda posso ser punido se eu vier a ser descoberto. Agarra. O que significa agarra? Ação de grupos armados e o racismo. Só esses dois. Ação de grupos armados e o racismo. E aí, se vocês me perguntarem, tá, e quais são inafiançáveis? São todos. Tanto o 3T quanto o agarra. Beleza, pessoal? Essa tabelinha vocês têm que colar na frente do vaso para que se tu tem um intestino bacana, tu caga todos os dias. Então tu vai conseguir decorar. 3T, agarra. Ok? Depois pode vir isso aqui, ó. Diferença de desapropriação para requisição administrativa. Vou fazer o seguinte, vou dar um pause na aula, vou tomar uma água e já volto para cá. Não sai daí. Fechou. Voltei. Vamos lá. Olha só, pessoal. Com relação à desapropriação, deixa eu ver se está tudo certo com a minha gravação. Aqui está tudo certo. Com relação à desapropriação, eu vou fazer uma setinha aqui e eu tenho que anotar 3 coisas. Primeiro, ela é justa. Ela deve ser justa, né? A indenização ela deve ser justa. Ela deve ser prévia. E ela precisa ser em dinheiro. E quando que pode acontecer? Nessas 3 situações aqui, ó. NUI. O que é NUI? Necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, certo? Mas se a questão vem, ela geralmente pergunta como que vai ser a indenização no caso de desapropriação. O Estado quer construir uma estrada. Precisa tirar uma casa de uma pessoa porque a estrada vai passar bem ali onde aquela casa está. Pode desapropriar? Pode. Necessidade pública, utilidade pública, interesse social, aí vai depender onde, em qual dessas 3 situações se enquadra. Mas o Estado vai pagar antes, para que aquela pessoa tenha a possibilidade de comprar uma casa em outro lugar, ou vai pagar somente depois da desapropriação? Vai ser justa, ou seja, vai pagar de fato o que vale aquela casa, e vai ser antes, ou seja, vai ser prévia. Mas quando a gente entra no âmbito da requisição administrativa, a gente também tem que fazer 3 anotações. Primeiro, quando que pode acontecer requisição administrativa? No caso de iminente perigo público, tá? Uma enchente, por exemplo, um furacão, por exemplo, tá? A indenização, ela é prévia? Não. A indenização, ela é ulterior. O que significa ulterior? Depois. Esses dias eu tive um aluno dizendo o seguinte, cara, com 25 anos eu vim descobrir o que significava ulterior. Ulterior é o contrário de anterior. Anterior, antes. Ulterior, depois, tá? E a terceira anotação que eu preciso fazer sobre a requisição administrativa é isso aqui, ó. Que vai acontecer indenização ulterior? Sim, mas sempre que a propriedade particular ela for utilizada mediante uma requisição administrativa pelo caso de um iminente perigo público? Não, somente se houver
Dano, somente se houver dano. Então, enchente, temporal, sei lá, furacão no Brasil. A autoridade pública diz pro cara que tem um galpão lá, que não foi destruído. Cara, a gente precisa alojar as pessoas aí. Então, isso é uma requisição administrativa pelo caso de iminente perigo público. Beleza? Tá. A administração vai ter que pagar esse cara aí antes? Vai ter que pagar depois? Depende. Se tiver que pagar, vai ser depois da utilização. Tá, mas quando que a gente sabe que vai ter que pagar ou não depois da utilização? Se houver dano. Então, todo mundo voltou para as suas casas, as pessoas voltaram a morar onde moravam anteriormente, antes do furacão, sei lá, reconstruíram. E aí a administração olhou, cara, vamos devolver o galpão pro cara. Mas vai olhar as paredes pichadas, os vidros quebrados, os vasos quebrados, enfim, tudo fodido. Ou seja, aí sim vai ter que haver indenização. Então ela é ulterior, depois, mas somente se houver dano. Essa é a diferença de desapropriação e requisição administrativa. E outra coisa é isso aqui, ó, remédios constitucionais ou remédios jurídicos. Não vou entrar tanto no âmbito do juridiquês aqui. Aqui vocês precisam fazer, basicamente, agora deixa eu trocar a cor da caneta, novamente, este verde aqui, ó. Aqui você tem que fazer quase um jogo da velha, só que ele é assim, ó. Vamos ver? Vamos ver, vou apagar um pouquinho de coisa aqui, vou apagar tudo no slide para ficar mais fácil de eu escrever aqui para vocês. Apaguei, beleza. Aqui, ó, remédios constitucionais. Faz um risquinho para baixo, tá? Um risquinho na vertical e 2 na horizontal. Beleza, agora a gente vai começar a preencher. Nós temos habeas data, nós temos, aliás, habeas corpus na ordem, tá? Habeas corpus, habeas data, MS, mandado de segurança, MSC, mandado de segurança coletivo, outro mandado aí, que é o mandado, não é mandato, é mandado de injunção, e nós temos ação popular. O que eu tenho que decorar sobre isso aqui? Quais são os remédios constitucionais? Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança coletivo, que serve para a mesma coisa que o mandado de segurança, só que pode ser impetrado somente por algumas determinadas partes, que eu já vou falar para vocês. Mandado de injunção e ação popular. Então tem que saber que são 6, por isso que eu peço para fazer esse jogo da velha com uma perna só. Agora a gente tem que saber para que serve cada um destes remédios constitucionais, esses remédios jurídicos. Quando eu falar jurídicos, quando eu falar de habeas corpus, eu estarei automaticamente falando de liberdade. De quê? De locomoção. Quando eu falar de habeas corpus, eu vou falar ou de informação ou de dados. Retificação, conhecimento, por aí vai, de dados constantes naqueles bancos públicos, tá? De dados. Quando eu falar de mandado de segurança, eu vou falar de direito líquido e certo, não abrangido por habeas corpus nem habeas data. Então, se for algo que não é relacionado à locomoção, não é relacionado à informação ou dados, com qual remédio jurídico eu vou ter que adentrar? Com um mandado de segurança. Mandado de segurança. O mandado de segurança coletivo, para que ele serve? Também. Direito líquido e certo, não abrangido nem por habeas corpus, nem por habeas data. Tá, mas qual é a diferença do mandado de segurança para o mandado de segurança coletivo? O mandado de segurança, eu só contrato um advogado e posso impetrar. Agora, o mandado de segurança coletivo, quem pode impetrar são essas seguintes partes. E aí eu não vou, né, só vou citar para vocês aqui. Pode ser por um partido político com representação no Congresso Nacional, então tem que pelo menos ter um senador ou um deputado. Pode ser por um sindicato, tá? Pode ser por um sindicato, pode ser por uma entidade de classe, ou também pode ser por uma associação. Só que a associação, certo? Se for impetrado esse mandado de segurança coletivo por uma associação, aí eu quero que vocês marquem aqui, ó, um asterisco na associação, porque ela precisa estar constituída, ou seja, precisa ter sido criada há pelo menos um ano. Há pelo menos um ano. Mas esse um ano aqui de criação precisa ser no partido político, precisa ser no sindicato ou na entidade de classe? Não. Somente na associação. Certo, fechei aqui. Agora eu vou para a parte ali do mandado de injunção. Mandado de injunção tem que falar isso aqui, ó, ausência de norma regulamentadora, ou seja, ausência de uma lei. E a ação popular? Aí, enfim, atos lesivos ao meio ambiente, patrimônio público, por aí vai. Mas o que tu tem que decorar que geralmente as bancas trocam? As bancas dizem o seguinte, ó, pode entrar com ação popular, pode, enfim, ingressar com ação popular qualquer pessoa. Qualquer pessoa tá certo? Tá errado. Qualquer cidadão. Qual é a diferença de qualquer pessoa para qualquer cidadão? Via de regra, no mundo jurídico, qualquer cidadão é aquela pessoa que está com seus direitos políticos ok, em que AP?
Porque tem algumas pessoas que os direitos políticos estão suspensos. Por exemplo, os presos, o pessoal que eu cuido lá no meu dia a dia. Não pode entrar com uma ação popular. Porque é considerado pessoa, sim, mas via de regra não é considerado cidadão porque está com seus direitos políticos suspensos. Então, é isso aí, tá, gurizada? Só para vocês entenderem. Quando falar de ação popular, qualquer cidadão, não é qualquer pessoa. E aí os atos vocês podem ler ali depois. Então, pessoal, o que pode cair sobre isso aqui? Quais são os remédios constitucionais? Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e ação popular. Pode cair isso aí. Quais são os existentes? Assim como o mais provável, pode trocar a função de cada um dos remédios constitucionais. Dizer que o habeas corpus é para, enfim, conhecimento ou retificação de dados ou de informações. Dizer que o mandado de segurança é para quando houver a restrição, enfim, da liberdade de locomoção. Trocar o fundamento de cada um desses remédios constitucionais aqui. Isso aí é o que eu tenho para falar para vocês agora dessa parte aqui. Bom, pessoal, disso, nós vamos partir então para o artigo 37 da nossa Constituição, já estou com 21 minutos. O artigo 37, ele traz o caput. Do caput, o que vocês precisam saber? Deixa eu trocar a cor da caneta, voltar para o roxo aqui. Primeira coisa, quais são os princípios explícitos, ou seja, escritos aqui no caput do artigo 37, que se aplicam à administração pública, seja ela direta, indireta, de qualquer dos poderes, tá? Do Distrito Federal, da União, né, dos municípios e por aí vai. Limpe. Limpe o quê? Limpe a bunda? Não. Limpe legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Isso que você tem que saber. Christian, se cair artigo 37, o que mais pode ser cobrado? Isso aqui, ó, os primeiros incisos dele. Vamos lá, aí eu vou dar um exemplo de cada um. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, vírgula, assim como aos estrangeiros. Então, um cargo público, se ele não for exclusivo de brasileiro nato, que diz lá no artigo 12 ou 14 da nossa Constituição, mas não cai para vocês, que é o MP3.com, então não precisa saber. Se a Constituição Federal não restringe que ele é só para brasileiro nato, ou alguma regra diz que precisa ser brasileiro nato ou naturalizado, o estrangeiro ele pode fazer esse concurso. Então, os cargos e empregos públicos são acessíveis tanto aos brasileiros, que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros. Só que tem que haver o quê? Uma lei dizendo que o estrangeiro pode. Mas, via de regra, pode. Então, te lembra dessa parte aqui, ó, assim como os estrangeiros. A investidura, ou seja, o ingresso em cargo ou emprego público, depende de aprovação, né, prévia, anterior, em concurso público. Esse concurso público ele tem duas modalidades. Ou ele pode ser um concurso de provas, ou ele pode ser um concurso de prova e título. Prova ou prova e título. Exemplo de um concurso de prova. O de vocês é um processo seletivo, que é um exemplo, é uma modalidade de concurso. Mas só tem provas. Exemplo de um concurso de prova e títulos. Delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Tem a fase da prova objetiva, prova oral, né, enfim, um monte de coisa, mas tem a parte da apresentação dos títulos, pós-graduação, mestrado, doutorado, aquilo vai contar ponto para o somatório total. Então, existe concurso só de prova e existe concurso de prova e títulos. Agora, existe concurso só de títulos? Não existe. Então, a banca pode dizer o seguinte, ó, a investidura, o ingresso, em cargo público, emprego público, depende de aprovação prévia em concurso de provas ou concurso de títulos. Não, ele vai ser de provas ou de prova e título. Prova sempre tem, pessoal. Prova sempre tem, então tem que ser provas ou prova e título. Se ela disser que vai ser de prova ou títulos, aí tá errado, certo? Assim como os cargos em comissão, eles são de livre nomeação e livre exoneração, aí tu não precisa fazer concurso para ingressar nesses cargos aí, cargos em comissão. Basta que tu sejas, obviamente, amigo, né? Camarada do chefe do Poder Executivo, geralmente, que é quem coloca todos os CCs lá para dentro da administração pública. O que mais? O prazo de validade. Quanto tempo vale o meu concurso? É 2 anos? Não, é até 2 anos. Então, se a administração pública ela quiser fazer um concurso com a validade de 1 ano só, pode. 6 meses só? Pode. Já aconteceu isso em âmbito federal. Âmbito estadual também já havia acontecer. Pode ser de 6 meses? Pode. Tá, se for de 6 meses, pode prorrogar por mais 2 anos? Não. Ele pode ser até 2 anos. Se for prorrogar, é por igual período. Não é por mais 2 anos, é por igual período. Então, se o prazo inicial é 1 ano, pode prorrogar? Pode, por mais 1 ano. Se for o prazo inicial 6 meses, pode prorrogar? Pode, por mais 6 meses. Beleza? Mas, geralmente, na maioria das vezes, os concursos têm prazo inicial 2 anos. E aí, prorroga. Quando prorroga, obviamente, é por igual período. Então, automaticamente, mais 2 anos. Então, 2 mais 2, 4. Mas é até 2 anos. Se a banca tirar o até, vai ficar assim, ó. Prazo de validade do concurso público será de 2 anos. Tá errado. É até 2 anos. Pode haver concurso com prazo menor. As funções de confiança, pessoal, aqui a gente precisa saber diferenciar. Cargo em comissão, função de confiança. Quem é que pode ocupar cargo em comissão? Qualquer pessoa.
seja ela funcionário público ou qualquer pessoa do povo que nunca fez um concurso na vida. Cargo em comissão. Cargo em comissão não precisa ser concursado. Agora, função de confiança é exercida exclusivamente por ocupante de cargo efetivo, certo? Deixa eu, mais uma vez aqui escrever para vocês. CC, cargo em comissão, qualquer pessoa. CC, qualquer pessoa. Função de confiança, que geralmente a gente chama de função gratificada, aí sim, servidores de cargo efetivo, certo? Vocês podem fazer uma leitura aqui no inciso 5 do artigo 37. E aqui diz o seguinte, algo que eu vou lembrá-los lá na frente, depois, quando nós estivermos falando das Forças Armadas. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Pessoal, o que vocês têm que decorar aqui? Ó? Decorar não, mas notar a palavra. Aqui, deixa eu ver. É garantido ao servidor público civil e não ao servidor público militar o direito à associação sindical. O que é a associação sindical? É o direito de se sindicalizar. Eu, por exemplo, policial penal, sou um servidor público civil, não sou militar, eu sou um servidor público civil. Então eu posso, não sou, mas eu posso me sindicalizar? Posso. Tá, quando eu era brigadiano, eu poderia ter me sindicalizado? Não. Militar não tem sindicato, militar tem associação, que mais para frente eu vou explicar para vocês. Então, aqui no artigo 37 diz o seguinte, que é garantido ao servidor público civil, aquele que não é militar, o direito à livre associação sindical, que é o direito de se sindicalizar. E o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Certo? É isso que eu tenho para falar aqui do artigo 37, desses primeiros incisos. Provavelmente, se for cobrado, é isso que vai cair. Então, decore os princípios expressos aqui no artigo 37, que se aplica à administração pública direta e indireta de todos os poderes, de todos os entes federativos, e esses incisos aqui com esses detalhezinhos que eu expliquei para vocês. E agora, também previsto aí no edital de vocês, que pode ser cobrado o artigo 38, que ele diz o seguinte: ao servidor público da administração direta, autárquica, fundacional, no exercício de mandato eletivo, ou seja, político, aplicam-se as seguintes disposições. E aí eu não vou trazer o texto na íntegra para vocês. Eu vou trazer isso aqui, ó, um resumo. Então, se o exercício do mandato eletivo for federal, estadual ou distrital, o que vai acontecer? Tu vai pegar o federal, o F de federal, vai jogar lá na frente e vai dizer assim, ó, ficará F de federal, F de ficará afastado. Se o mandato eletivo for de prefeito, aí tu vai pegar o P e vai jogar lá na frente, ó, porque aí ele será afastado, mas ele pode optar pela remuneração do cargo que ele ocupa, o cargo público que ele fez concurso, para o qual ele fez concurso, ou a remuneração de prefeito. Obviamente ele vai escolher a maior, né? Se a remuneração do cargo público dele é maior que a remuneração de prefeito, que dificilmente vai ser, ele pode escolher pela remuneração do cargo público. Mas se o cargo público dele paga menos que a remuneração que o subsídio do prefeito, ele pode escolher pela remuneração do prefeito. Certo? Então, P, prefeito. P de opta pela remuneração do cargo dele ou pela remuneração de prefeito. E o vereador, pessoal, o vereador é o único que tem duas possibilidades. Essa aqui, ó. O vereador, ele tem que olhar para o relógio. Por que ele tem que olhar para o relógio? É só para você lembrar lá na hora da prova. Havendo compatibilidade de horários, ou seja, se é possível ele ser vereador e também exercer aquilo, né, as atribuições do cargo dele, ele pode acumular. Acumular o quê? Acumular a remuneração do cargo dele com a remuneração de prefeito, assim como acumular as duas funções. Se não houver compatibilidade de horários, então ele não consegue exercer as atribuições do cargo dele e exercer as atribuições do mandato eletivo de vereador. Aí vai acontecer o que com ele? Ele vai cair para a regra do prefeito, que ele vai ter que optar ou pela remuneração do cargo dele, para o qual ele fez concurso, ou de vereador. Então se liguem, federal, estadual e distrital, ficará afastado. Só fala isso aí. Prefeito, opta pela remuneração do cargo ou de prefeito. Vereador, depende. Há compatibilidade de horários? Pode acumular. Não há compatibilidade de horários? Vai cair para a regra do prefeito, que é o quê? Opta pela remuneração do cargo ou pela remuneração de vereador. Fechamos. Agora, penúltima disposição aqui da Constituição Federal, é isso aqui, Forças Armadas, tá, pessoal? E aí eu trouxe só um quadrinho para vocês. Não cabe, lembra daqueles remédios constitucionais que eu falei para vocês lá? Cabe as datas? Cabe. Mandado de segurança? Cabe. Mandado de segurança coletivo? Cabe. Mandado de injunção, ação popular, um monte de coisa cabe, tá? Então, servidores militares das Forças Armadas, servidores militares federais, podem ingressar com aqueles remédios lá.
exceto habeas corpus. Então, não cabe habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Se vocês estivessem fazendo um concurso para nível superior, por exemplo, da área jurídica, aí sim, aí eu explicaria isso aqui mais aprofundado para vocês, porque existem algumas exceções. Mas na Constituição está claro isso aqui: não cabe habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Ao militar, são proibidas a sindicalização. O que eu falei lá no inciso 5, se eu não me engano, ou 6, do artigo 37 da Constituição Federal, que ao servidor público civil é garantido livre direito, né, o quê? A associação sindical, que é a sindicalização. Ao servidor público civil. Mas o militar, tanto o federal quanto o estadual, pode se sindicalizar? Não pode. Então, ao militar são proibidas a sindicalização e também são proibidos o quê? E também é proibida a greve. Christian, o que o militar pode? Pode se associar. Então, tu nunca vai ver um sindicato dos militares, tu vai ver a associação dos militares. Sindicato é uma coisa, a associação é outra. Militar pode se sindicalizar? Não. Militar pode se associar? Pode. Certo? Então, ao militar são proibidos a sindicalização e a greve. O militar, enquanto serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos. Ah, eu sou militar do Exército, sou militar da Marinha. Posso ser filiado ao PT ou ao PL? Não posso. Tá, mas eu sou muito fanático. O que tu pode fazer? Pode pedir licença. Então, quando tu pede uma licença do serviço, tu não estás em serviço ativo. Aí sim tu pode te filiar a um partido. Tanto é que a gente vê isso aí todo momento acontecendo. Então, aposentou, não está mais na ativa, está na inatividade. Aí pode se filiar. Mas enquanto estiver na ativa, não pode, tá, pessoal? O que mais? Aqui a gente vai falar do serviço militar obrigatório, só tem essas disposições aqui, ó. O serviço militar é obrigatório. E eu vou falar dos 2 parágrafos do artigo 143 para explicar algo que um aluno esse dia entrou em contato aí perguntando. Vamos lá. As Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo, que a gente já falou lá no artigo 5º da Constituição Federal, aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, que é aquela convicção política, filosófica, tá? Religiosa, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa ou de convicção filosófico-política, para se eximirem de atividade de caráter essencialmente militar. Mas esse aqui é importante, ó. As mulheres e os eclesiásticos, entendam, padres, por exemplo, ficam isentos, não precisam, tá, cumprir serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. E aí, veio o aluno maluco e me disse o seguinte, ó, professor, parágrafo 2º do artigo 143, ele está desatualizado. Porque no parágrafo, no artigo 143, diz assim, ó, que o serviço militar é obrigatório. Parágrafo 2º fala que as mulheres ficaram isentas do serviço militar obrigatório. Mas eu vi que desde o ano passado as mulheres começaram a ingressar nas Forças Armadas. Mas aí, cara, a mulher tá indo por quê, porra? Tá indo porque ela quer. Ela não é obrigada, diferente do homem. O homem é obrigado. Alguns são dispensados, mas via de regra são obrigados. A mulher, ela pode servir? Pode, mas porque ela quer, não que ela seja obrigada. Então as mulheres começaram a ingressar nas Forças Armadas, basicamente no Exército, mas porque elas querem o serviço militar obrigatório, não porque elas são obrigadas. Elas continuam isentas do serviço militar. Fechou? Vamos lá. E aí a gente entra no último tópico, que é a segurança pública. Pessoal, segurança pública é bem básico, então não vou ler o caput, tá? Você só tem que saber o rol dos órgãos de segurança pública e qual é a função de cada um deles. Então, Polícia Federal, tráfico ilícito de entorpecentes, contrabando de caminho, Polícia Marítima, Aeroportuária de Fronteiras, exercer com exclusividade, a Polícia Judiciária da União, com exclusividade, ou seja, somente ela faz a Polícia Judiciária da União. Tá aí a Polícia Judiciária dos Estados. É a Polícia Civil, mas nós chegaremos lá. Polícia Rodoviária Federal, patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Se tu errar isso aqui, pelo amor de Deus. Polícia Ferroviária Federal, em extinção, patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Polícia Civis é a Polícia Judiciária Estadual, porque aqui, ó, nós temos a Polícia Judiciária da União, que é exercida exclusivamente pela Polícia Federal. Mas em âmbito estadual, nós também temos o quê? Uma Polícia Judiciária, só que ela se chama Polícia Civil. E a apuração das infrações penais, exceto as militares. Então te liga nessa última parte, exceto as militares. Por quê? Porque as infrações penais militares, sejam elas crimes ou contravenções, serão apuradas pelas próprias instituições militares. Então, por exemplo, se tu um dia, militar dos bombeiros, cometer um crime, for considerado um crime militar, quem é que vai investigar, quem é que vai apurar? Vai ser a Polícia Civil? Não vai ser. Vai ser a própria instituição a qual tu pertence, que é o Corpo de Bombeiros.
Se tu for brigadiano, cometer um crime militar, quem é que vai te investigar? Quem é que vai apurar? Quem é que vai abrir o inquérito? Vai ser a própria Brigada Militar. Se um militar das Forças Armadas, por exemplo, do Exército, cometer um crime militar, quem é que vai investigar? Quem é que vai apurar? A própria Força Armada a qual ele pertence. Então entendam, pessoal, olha aqui, Polícia Civil é a Polícia Judiciária Estadual, porque a Polícia Judiciária Federal é a Polícia Federal, então Polícia Civil, Polícia Judiciária Estadual, e compete também a apuração de infrações penais. Todas as infrações penais? Não. As militares não, porque as militares são apuradas diretamente pelas próprias instituições às quais, né, aqueles militares pertencem. Beleza. Polícias militares e Corpo de Bombeiros, né? Aí a Polícia Ostensiva e a preservação da ordem pública e aos Corpos de Bombeiros militares, atividade de defesa civil. E para finalizar, a minha, né? Polícias penais. A gente tem a Polícia Penal Federal, que a gente chama de DEPEN, e as polícias penais estaduais. No caso aqui no Rio Grande do Sul ainda não foi regulamentada, está em andamento a nossa SUSEP, Superintendência dos Serviços Penitenciários, e também tem a PPDF, Polícia Penal do Distrito Federal. Para que serve isso, cara? Segurança dos estabelecimentos penais. Não tem muito o que inventar, é só isso aí. E aí vem o parágrafo 6º, o parágrafo 7º e o parágrafo 8º fala das guardas municipais. Pessoal, as guardas municipais são componente do Sistema Único de Segurança Pública? Sim, mas fazem parte do rol de órgãos de segurança pública previsto no artigo 144? Não. Elas estão aqui no artigo 144? Sim, mas não nos incisos. Está nos parágrafos, tá, pessoal? Está nos parágrafos, especificamente no parágrafo 8º, que fala assim, ó, que os municípios poderão, é uma facultatividade, não é uma obrigatoriedade, poderão constituir GMs, guardas municipais, destinados à proteção do quê? BIS. BIS. O que é BIS? Bens, instalações e serviços do município. BIS, bens, serviços e instalações do município. Fechamos? E aí agora a gente, no próximo bloco, vamos falar um pouquinho da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Bora lá, pessoal. Então, eu estou falando bem rápido aqui com vocês. Eu sei que muita coisa, o Christian, professor, deixou para trás. Não, são alguns pontos da Constituição Federal. É gigante, tá? A Constituição é gigante. Tem gente que passa 3, 4 anos da faculdade estudando isso aqui. E eu estou dando uma pincelada naquilo que está previsto no edital de vocês, de forma bem sucinta, mas mostrando aquilo onde a banca pode fazer uma alteração ali. E agora, no próximo bloco, a gente vai para a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, obviamente, naqueles pontos mais importantes. Então, tamo junto. Vai para o próximo bloco. Continua.